a esta cerimônia. Por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. A Prefeitura de Valinhos tem o imenso prazer de dar início à primeira das 8 reuniões que ocorrerão no município entre os dias 28 de setembro ao dia 7 de outubro, para ouvir o que a população tem a sugerir na elaboração do novo Plano Diretor 2016. Portanto, em nome do prefeito Cleiton Machado, em nome da Prefeitura de Valinhos, sejam todos muito bem-vindos. Este evento é organizado pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e também de Assuntos Jurídicos e Institucionais. Antes de iniciarmos, gostaria de chamar aqui à frente o prefeito Cleiton Machado, por favor, prefeito. Secretário André Barducci, do Planejamento e Meio Ambiente. E também secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Alexandre Augusto Sampaio, por favor. Primeiramente, vamos ouvir o prefeito Cleiton Machado a respeito deste plano diretor. Bom, boa noite a todas, todos. Boa noite, gente. Pensei que vocês não estavam aí. Não tem sentido de fazer reunião, né? Olha, eu quero primeiramente, agradecer a vocês por atender esse convite, esse chamado à população. Eu vim aqui, na verdade, dar as boas-vindas. É a primeira reunião que nós estamos realizando sobre a revisão do plano diretor. E é importante que a gente comece já este início, de uma série de reuniões setoriais que vão acontecer pelo município. Serão 8 reuniões, Está aqui o André Barducci, que é secretário de Planejamento, o doutor Alexandre Sampaio, o Guto, que é secretário jurídico, no nosso município, e tem mais pessoas aqui da Prefeitura, técnicos, pessoal, que é voltado para esse estudo, pessoal da comunidade. Então eu quero só dizer da importância da participação da comunidade. Não é fácil trazer a população para discutir assuntos que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não sabem de fato como se chega a um consenso da construção de algo tão importante que é o plano diretor e que vai nortear aí, as ações, o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. Chegou aqui também o doutor Ederson Valêncio, que é o nosso secretário de Defesa do Cidadão e é presidente hoje do Conselho de Meio Ambiente, que vai ter aí também sobre a sua responsabilidade a discussão, também conduzir os trabalhos diante do Conselho após estas reuniões, e nós vamos ter aí muito trabalho pela frente. Então, nós estamos fazendo algo inédito em todos os anos. Nunca tivemos, talvez, um plano diretor sendo construído, sendo revisado melhor, desta maneira, participando a comunidade, envolvendo a comunidade nessas discussões. Então, eu quero que vocês nos ajudem, levem esta mensagem. O nosso objetivo é envolver a comunidade. Nós queremos buscar subsídios, buscar informações. Essas reuniões, elas não são reuniões, se eu tiver errado que me corrija, mas não são reuniões para debatermos, são reuniões para ouvir a comunidade, colher essas informações que são importantes, porque elas vão se somar àquilo que já existe, um pré-diagnóstico já foi feito,
e depois o trabalho final com uma audiência macro, uma audiência pública que seja feita com toda a população para finalizarmos o processo e podermos enviar depois à Câmara Municipal para ser discutido e votada a proposta de revisão do nosso plano diretor. Então é mais ou menos isso, em síntese. Se eu estiver errado em algumas coisas aí, me corrijam, mas eu acho que esse é o básico. Eu não vou poder ficar na reunião, até porque esta reunião ela é de trabalho, mas ela é muito mais importante à comunidade que está aqui presente e aos representantes que aqui se fazem presente a esta reunião. Apenas vim dar as boas-vindas, desejar a todos aí um bom trabalho, um ótimo trabalho, e que vocês, de fato, valorizem este momento da nossa cidade, né, que a gente está abrindo as portas aí para a comunidade participar, ok? Muito obrigado, boa noite, ótimo trabalho a todos. Queremos agradecer também a presença já aqui à frente do secretário municipal de Defesa do Cidadão, presidente do Conselho de Meio Ambiente aqui de Valinhos, Dr. Ederson Valêncio. Também gostaríamos de agradecer professor Edivaldo, diretor dessa escola. Muito obrigado, professor, a toda a sua equipe de trabalho, aos professores, aos funcionários aqui da escola. Nosso agradecimento muito especial ao senhor. Obrigado a cada um que veio aqui. Os funcionários também da prefeitura, diretores, enfim, todos que estão engajados nessa iniciativa. Agradecer também a presença do secretário de Cultura e Turismo, senhor André dos Reis, aqui presente, Mauro Penido, ex-vereador, obrigado. Enfim, todos os senhores e senhoras aqui presentes, muito obrigado. Vereador Conte também presente aqui nesta primeira audiência do plano diretor da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Pedir então que todos voltem a tomar assento. É uma audiência? Não? É uma reunião. Desculpa, eu troquei. É uma reunião setorial. Perdão. Esse momento é muito importante para o município, porque se propõe a reavaliar o formato e a vocação de nossa cidade, elevando-se em consideração seus potenciais, limitações e a vontade da população. Essa iniciativa de realizar as reuniões setoriais e não somente as audiências públicas é inédita no município, pois amplia o debate e demonstra a posição democrática do Executivo valinhense. Aproveitar esse momento para saber aqui quem é do bairro, quem mora aqui, quem tem comércio aqui. Pode levantar a mão? Alguém tem comércio aqui? Alguém que tem um ponto comercial? Todos do bairro, levantem a mão. Obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado. Quem somente trabalha aqui no bairro? Tem alguém que só vem no bairro para trabalhar? Mais alguém? O senhor também? Obrigado por vocês estarem aqui. Para que essas discussões sobre o planejamento da cidade pudessem ser acessíveis a todas as comunidades, a Prefeitura de Valinhos decidiu e dividiu o território do município em 8 setores. Hoje vamos ouvir o que tem a dizer a comunidade do setor 1, que é justamente essa que nós estamos participando, que engloba os bairros Chácara Contendas, Fontoura, São Pedro, Espírito Santo, Parque dos Cocais, Parque Portugal e Jardim Nova Espírito Santo. A dinâmica da reunião de hoje será a seguinte: primeiro, a apresentação da empresa GIA, que foi contratada para assessorar o município na elaboração do Plano Diretor 2016, que fará breve explanação a respeito do conceito de plano diretor. Nós vamos entender um pouco mais e melhor o que quer dizer o plano diretor. Segundo, para início dos debates entre os munícipes, haverá a divisão da comunidade presente em 2 grupos de trabalho, sendo que cada grupo terá à disposição um mapa do setor e um técnico da prefeitura para auxiliar na leitura do mapa.
Então vocês vão poder entender melhor os setores através desses mapas. Terceiro, após os próprios cidadãos redigirão, então depois disso tudo, vocês mesmos redigirão um documento com as sugestões que deverão ser manuscritas em letra de forma para evitar problema ou problemas de leitura. Quarto, por fim, os munícipes poderão escolher entre si um representante para ler as propostas com microfone aqui na frente. Então, essa é a dinâmica dessa reunião de hoje aqui. Aproveitamos então a oportunidade para convidá-los mais uma vez para participar das demais reuniões cujas datas e locais podem ser encontrados no site da Prefeitura. Quem dos senhores quiserem e puderem participar de reuniões em outros setores, poderão fazê-lo também, ok? Então, já estão convidados. Naquele cartaz que foi distribuído, tem as localidades e no site da Prefeitura também está disponibilizado. As datas de todas as reuniões serão publicadas também no Boletim Municipal de 16 de outubro de 2015. Portanto, no Boletim do dia 16 de outubro de 2015, serão disponibilizadas as datas, todas elas, de reuniões e serão publicadas então. Perdão, as atas. Chego lá, desculpa. Muito obrigado então a todos pela atenção. Bom trabalho a todos vocês. Quero convidar então o Pedro, da empresa GIA. Por favor, por gentileza, pode iniciar então a sua apresentação. Boa noite. Meu nome é Pedro Ruiz, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na empresa GIA, a empresa que foi contratada para auxiliar a Prefeitura na realização da revisão do plano diretor e também da lei de uso e ocupação do solo, tá? Que vai ser feita na sequência, logo depois que entrar em vigor o plano diretor. Na sequência, a gente vai dar início aos trabalhos da lei de uso e ocupação do solo, tá? Quero aqui, de forma bem sucinta, dentro de uns 15 ou 20 minutos, fazer uma apresentação desse tema que é tão complicado, tão complexo, tentar, de uma forma simples, transmitir aí para vocês o que é um plano diretor, tá? Bom, o plano diretor, como previsto na Constituição Federal, ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. E é necessária a sua revisão pelo menos a cada 10 anos, tá? Para embasar também a revisão do plano diretor, a gente vai utilizar uma outra lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que ele acrescenta diretrizes e regras para a política urbana, além de alguns instrumentos urbanísticos, tá? É importante a gente pensar, antes de falar do plano diretor, o que é a cidade. Não é só o espaço físico, né? A cidade é a materialização da história do povo, as relações sociais, políticas, econômicas, um conjunto de normas específicas que é onde entram essas leis que nós vamos discutir, tá? E essas leis têm como objetivo o bem-estar comum. O que acontece quando uma cidade se desenvolve, cresce sem o devido planejamento? Os problemas que nós já estamos acostumados a ver aí em diversos municípios do Brasil. Desperdício de recursos, enchentes, ocupação desordenada. Esse é o tipo de coisa que o plano diretor tenta sanar, tá? O plano diretor ele é instrumento técnico e político e deve compactuar interesses da sociedade. O que significa?
Ele não é um plano de governo do prefeito X, do prefeito Y. Ele é um plano, ele é uma lei que tem a ampla participação popular e o seu objetivo é planejar o futuro. No desenvolvimento do plano diretor, a gente tem que pensar o município, não hoje, mas também para daqui 10 anos, pelo menos. Como é que a dinâmica dessa cidade vai se alterar ao longo desse tempo? É isso que a gente precisa pensar. O plano diretor, ele estabelece diretrizes, normas, projetos e programas para o desenvolvimento da cidade. É diferente da gente estabelecer objetivos específicos, tá? O que seria um objetivo específico? Uma construção de uma escola primária no bairro X. Não é que isso não seja importante, mas dentro da escala do plano diretor, uma escala muito mais ampla, o que você precisa definir são diretrizes, e não, essa é uma questão tão específica que tem que estar muito mais vinculado com o plano municipal, está muito mais vinculado com uma lei de diretrizes orçamentárias, e não adianta fazer para estar no papel, tem que ser algo viável, tá? Então, no plano diretor, por conta da sua ampla atuação, a gente trabalha com esses itens aqui, tá? É muito importante também explicar que o plano diretor, que muitas pessoas confundem, às vezes acreditam que tem a ver só com a área urbana do município. Isso não é verdade. Também faz parte do plano diretor, também cabe no plano diretor versar sobre a área rural. Ainda mais em Valinhos, que vocês têm toda uma questão de cultural ligada à agricultura, né? Vocês têm áreas que são de interesse ambiental, paisagístico, tudo isso vai estar contemplado no plano diretor. Para a reunião de hoje, eu acho que esse slide aqui é o mais importante. Os questionamentos que a gente vai fazer hoje, que a gente vai discutir, que vocês vão apresentar para os técnicos responsáveis, tem que estar embasado nisso aqui, ó. São as áreas de atuação do plano diretor, algumas delas, né? Normalmente as pessoas acham que está muito mais vinculado com isso aqui, ó, aspecto físico e territorial. Mas não, essa é uma lei municipal que fala sobre todos esses itens. Olha a importância e a abrangência de todos esses itens. É muito importante dizer também qual é a diferença entre plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. Vale lembrar, os dois vão ser revistos, vão ser revisados, porém, nesse momento, a gente vai se ater ao plano diretor, que é uma base para a adequação, para a revisão de lei de uso e ocupação do solo. Aqui está um exemplo do que é uma lei. Quis colocar esse exemplo aqui para ser de uma forma prática, qual que é a cara dessa lei. A lei de uso e ocupação do solo auxilia no controle do crescimento urbano, proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana, ou seja, área de risco, áreas de mananciais, áreas de interesse ecológico, agrupa atividades de forma a evitar incômodos. Ninguém aqui quer morar do lado de uma fábrica poluente. É esse tipo de informação que vai constar na lei de uso e ocupação do solo. No mapa, na planta de lei de uso e ocupação do solo, que na verdade ela é a transcrição gráfica do que foi definido nessa lei, basicamente a gente separa o município em pequenas áreas, onde a gente consiga trabalhar interesses diferentes para cada uma dessas áreas. Essa área é mais industrial, essa área aqui tem mais uma questão turística a se trabalhar. É esse tipo de informação que a gente vai trabalhar. Lembrando que isso não é o que a gente vai discutir hoje, tá? Isso daqui é um desmembramento do plano diretor, mas é importante entender a diferença entre uma e outra.
ele expressa as intenções do planejamento de forma mais detalhada que o macrozoneamento. O macrozoneamento, sim, vai estar contido no plano diretor, tá? Onde a gente vai setorizar o município em áreas maiores e aí falar sobre as intenções relacionadas a esse tipo de ocupação. Essas são só algumas informações que fazem parte da lei de uso e ocupação do solo, ou seja, a taxa de ocupação, que é o quanto você pode ocupar do teu terreno, índice de aproveitamento, que é o quanto você pode edificar o teu terreno, e que ele está extremamente ligado a limitações do sistema viário e os níveis de incomodidade. Mas lembrando, esse não é o foco da reunião de hoje, tá? Hoje a gente vai se ater àquele outro slide anterior que fala sobre quais setores do município têm que ser discutidos. Agora sim, voltando ao plano diretor de Valinhos, tá? Foram elencadas algumas premissas que vão se tornar algumas diretrizes do plano diretor, tá? Isso aqui pode parecer meio bobo, né? Meio básico. Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Óbvio, né? Ninguém quer piorar a qualidade de vida dos cidadãos. Mas aqui em Valinhos, qual que é o diferencial? Vocês têm um IDH muito alto, que é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que basicamente sinaliza uma qualidade de vida muito boa, tá? Valinhos está, se eu não me engano, hoje acho que é o 12º no ranking do Brasil, como melhor qualidade de vida. É muito importante que no plano diretor sejam levados em considerações instrumentos para que a gente consiga manter essa qualidade que hoje em dia todo mundo aqui em Valinhos sente. Tem os seus problemas, mas as pessoas sabem que Valinhos é um município bom de se morar. Tanto que tem muita gente vindo para Valinhos, né? Nossa, um crescimento demográfico muito grande, né? Hoje em dia você tem um crescimento demográfico que vem de pessoas... Você tem mais população migrante do que pessoas que nascem no município. Olha só, isso é reflexo de boa qualidade de vida, IDH alto. Dinamizar a economia local. Bom, por muitos anos, Valinhos teve uma característica que foi da dos grandes condomínios, né? Então se investiu muito nisso, em condomínios, enfim. E, na verdade, a gente precisa fazer o quê? O que é importante nesse momento? Trazer para o município empresas, trazer indústrias que possam gerar empregos, possam gerar dinamização na economia local e também possam trazer possa trazer mais empregos para o município. Explorar o potencial turístico do município, que tem muito a ver com a questão de conservar os bens históricos, tá? Definir nova política de uso da água. Significa que o município não adianta querer crescer, querer receber esse pessoal que está chegando, se os recursos hídricos não são suficientes. Quer dizer, a cidade do tamanho dos recursos hídricos que ela possui. Promover a manutenção de usos rurais não poluentes em área de interesse ambiental. Isso é uma das formas que a gente tem de manter a questão ambiental intacta, tá? E promover o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável são 3 pilares: socialmente justo, ambientalmente correto, economicamente viável. Se não tem dessas bases aqui, desses pilares, não funciona. É só pensar nisso aqui quando pensar em desenvolvimento sustentável. Bom, aqui está Valinhos está contextualizado em relação à região metropolitana de Campinas, mas o que é importante dizer é que vocês têm uma localização privilegiada e uma economia dinâmica e diversificada na região. Valinhos, a gente acredita que é o município que mais vai crescer nos próximos 10 anos. É muito importante a gente ter isso na cabeça na hora de pensar o plano diretor. E também, só para finalizar essa questão do plano diretor, explicar o que é o macrozoneamento. O macrozoneamento é a prévia da lei de uso e ocupação do solo.
é a parte gráfica que vai expressar as intenções do planejamento, tá? Tudo que tem naquele texto vai estar expresso aqui também no macrozoneamento, tá? Ele é uma escala mais ampla do ordenamento territorial proposto e tem como referência características ambientais de espaço urbano construído. Lembrando que isso não é proposta, tá? Isso é o vigente e a proposta ainda vai ser trabalhada ao longo das nossas discussões. Bom, só para finalizar, explicar para vocês aqui o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? O pessoal já apresentou, já comentou que é uma reunião setorial, só que ao longo do ano nós já viemos trabalhando com a prefeitura. Fizemos um diagnóstico que nos deu base para entender o que é o município e quais são os caminhos que a gente acha que ele deve seguir. Na participação popular, além dessas reuniões, vão ser formalizadas atas e nós vamos desenvolver uma minuta da lei, uma prévia dessa lei. Essa minuta vai ser levada aos conselhos municipais. A partir daí, nós vamos realizar audiências públicas e aí sim discutir as propostas. Tá? Hoje a gente não está discutindo proposta, a gente está apresentando proposta para vocês. Só depois dessas audiências públicas é que nós vamos encaminhar a revisão dessa lei para a Câmara dos Vereadores. Tá? A gente vai deixar para vocês aqui, para tomar como base, aquele segundo slide que fala das áreas de atuação. A gente gostaria que as discussões encaminhassem nesse sentido aqui. Né? Esses são os tópicos que são importantes da gente discutir no plano diretor nesse momento. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Obrigada. Meu nome é Bruna, boa noite, né, a todos e todas. Eu sou a relatora do dia, que vai finalizar as atas que vão ser produzidas nos dois grupos. A gente tem duas mesas, uma mesa do lado esquerdo e uma mesa do lado direito. A gente vai dividir o total de pessoas na metade. Pela listagem que eu vi ali, a gente está em 80 pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos o pessoal que está aqui, se vocês não se importarem, ficaria nessa mesa e o pessoal que está lá ficaria na mesa que está logo atrás de vocês, tá? É indiferente, tá? Porque o mapa é o mesmo, vai ter um técnico nos dois. Se quiserem trocar, tudo bem, mas é que eu acho que por uma questão de divisão igualitária de número de pessoas em cada grupo, tá? Então, eu vou pedir para vocês, para quem quiser participar da discussão, ali já se direcionar às mesas, então, por gentileza. Tá atrás de vocês, tá? Cada ala aqui fica no respectiva direita ou esquerda. Bom, boa noite. Para explicar um pouquinho mais como é a dinâmica da reunião de hoje, meu nome é Larissa, eu sou diretora de urbanismo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Como a Bruna disse, cada mesa tem 2 mapas semelhantes. Um de todos os setores do município e o outro do setor 1, que é objeto da discussão de hoje. São agora quase 7 horas da noite
Então, a gente gostaria que cada grupo discutisse, em cima daqueles itens que o Pedro elencou, quais são os problemas, quais são as dificuldades que essa região enfrenta, quais são os objetivos, os anseios da comunidade. Essa discussão, a gente imagina que a gente está dando um tempo de aproximadamente 2 horas. Depois dessa discussão, desse debate entre a comunidade, a gente vai dar meia hora para que algum representante desse grupo oficialize as questões que foram debatidas num formulário que está em cada mesa. Essas questões podem ser formuladas ao longo da discussão ou posterior. Pode haver anotação nos mapas, indicação de coisas, porque são documentos complementares. Depois disso, feita toda essa discussão e esses apontamentos, a gente pede que algum representante da comunidade leia esses apontamentos no microfone para deixar público e gravado qual foi a discussão e o debate dessa comunidade. Bom, muito obrigada.